Um dos maiores relatos e o que se torna comum quando lutamos contra a balança são discursos como: quando eu já vi, eu já comi. Eu não consigo comer um só, quero comer tudo. Já tentei de tudo, mas quando estou na frente do alimento, ele é mais forte do que eu. A resposta para tudo isso é que existe um processo, um padrão de pensamentos negativos que geram sentimentos e emoções negativas que geram ações e hábitos negativos que estão enraizados no seu inconsciente e no piloto automático da sua vida, impedindo o seu emagrecimento. Neste programa, durante 30 dias, nós vamos trabalhar nessa transformação, transformar esse padrão de pensamentos, sentimentos e emoções negativas em paz e ação para que você consiga emagrecer. Meu convite é que você se entregue e se comprometa-se 100%, então você verá os resultados que terá nesses 30 dias. E como o nosso foco é emagrecer, eu vou começar falando sobre a fome emocional. Falar o que é fome emocional e o impacto negativo que ela gera no seu processo de emagrecimento. Manter o corpo saudável deveria ser uma coisa natural, uma coisa normal e que não deveria exigir nenhum esforço e nenhum sofrimento. Ou seja, os nossos comportamentos e as nossas escolhas deveriam nos levar a uma forma automática a ter e manter um peso saudável, assim como a gente vê os animais da natureza. Eles não ficam acima do peso e eles não precisam aprender nada sobre alimentação. Tudo automático e sem esforço. Nosso corpo tem uma sabedoria inata que deveria nos levar a comer somente o que o nosso corpo precisa, na quantidade exata que ele precisa para se manter saudável e com o peso equilibrado, assim como acontece com os animais. Só que essa sabedoria inata ela fica obscurecida e nós perdemos o contato com ela. E o que leva a nos perder contato com essa sabedoria são as nuvens de sentimentos, emoções, crenças negativas que nós carregamos. Apesar de parecer que nós somos seres muito racionais, na verdade nós somos muito influenciados pela parte emocional do que pelo lado racional. O nosso lado emocional é comandado pelo inconsciente e interfere profundamente em tudo que a gente faz e tudo que a gente escolhe o tempo todo. Se esse lado emocional estiver em desequilíbrio, cheio de negatividade, ele passa a interferir negativamente nos seus desejos e nas suas escolhas. À medida que você acumula mais e mais sentimentos, mais emoções, mais crenças negativas, mais você se afasta do seu equilíbrio natural e você obscurece a sabedoria inata do seu corpo de buscar o que é saudável para você na quantidade que o seu organismo precisa. As emoções, elas influenciam parte do seu paladar, do seu desejo por determinados tipos de alimentos e também influencia na quantidade de comida que você tem vontade de comer. Essa influência emocional no paladar e na quantidade de comida que nós comemos é o efeito do que eu chamo de fome emocional. Nós temos dois tipos de fome. Temos a fome orgânica, fisiológica, temos o desconforto que nós sentimos que nos levam a buscar alimentos, de saciar as necessidades de nutrientes do nosso organismo. E nós temos um segundo tipo de fome, que é o que eu chamo de fome emocional. E a fome emocional é todo e qualquer impulso que nos leva a ter vontade de comer, que não vem da necessidade orgânica, e sim vem de uma necessidade emocional. É a vontade de comer baseado em uma emoção, uma crença ou um sentimento. Por exemplo, você pode ter vontade de comer quando você se sente triste, quando você atravessa um momento de estresse, quando você passa por qualquer tipo de sentimento negativo. E não é somente por causa de situações e sentimentos que você percebe no seu presente hoje, na sua vida, que a fome emocional surge. Ela também surge das emoções que você vem acumulando no seu passado. Mágoas, sentimentos de rejeição, abandono, culpa, enfim, tudo isso que você carrega, esses sentimentos podem ser bem antigos. E por que é que essas emoções negativas levam a ter fome de comer? Qual é a lógica por trás disso? Essa é uma pergunta bem interessante. Isso acontece porque essas emoções negativas provocam algum tipo de sofrimento em algum nível dentro de você. Pode ser uma inquietação interior, um desconforto, uma angústia, uma ansiedade e vários outros tipos de desconforto. E quando a gente sente qualquer tipo de sofrimento,
O que nós queremos é aliviar esse sofrimento de alguma forma. E a melhor forma de aliviar esse sofrimento seria curando esses sentimentos e emoções negativas. Mas como a gente, na maioria das vezes, não sabe como fazer isso, ou a gente sabe como curar, mas não consegue, e às vezes a gente nem tem consciência de que existem sentimentos e emoções que precisam ser curadas através desse sofrimento e inquietação, o que acontece é que nós vamos em busca de alguma coisa prazerosa que traz alguma sensação boa momentânea para ao menos aliviar temporariamente o sofrimento. E a comida é um caminho muito fácil, muito conhecido e muito acessível. E quando você come, o seu corpo libera uma sensação de prazer. E aí, temporariamente, você esquece ou alivia um pouco do seu sofrimento. Mas é claro que é algo muito rápido e não vai resolver o problema. A comida é um desses caminhos que nós podemos utilizar. Mas existem outros caminhos de fuga. Existem inúmeras maneiras de mascarar temporariamente os seus sentimentos. Pode ser através da bebida, do cigarro, das drogas. Tem pessoas que buscam isso no sexo. Tem gente que busca na vida noturna, intensa e vive na farra. Essa necessidade de fuga pode levar a pessoa a ficar viciada em relacionamentos. Observe que tem pessoas que nunca conseguem ficar sozinhas. Senão, ela vai acabar ficando em contato com os próprios sentimentos. Então, elas vão estar sempre precisando se relacionar com alguém ou ter que estar sempre com a companhia dos amigos de uma forma constante. Às vezes, a necessidade de fuga pode levar a pessoa a fazer o que é aparentemente saudável, como, por exemplo, se exercitar. E é claro que fazer exercícios é algo muito bom, e eu digo que é aparentemente saudável porque normalmente vai haver uma dose de compulsão no exercício, aonde a pessoa fica mal se ela não fizer. Ela não consegue relaxar o corpo, deixar um dia ou dois sem fazer. Enfim, e vai ser uma coisa excessiva ou obsessiva e vai ter sempre um grau de dependência. Então, não é uma busca pela atividade física, pelo simples desejo de cuidar do corpo. Isso seria bem saudável, mas é uma busca para ela fugir do que ela sente e não sabe lidar. Algumas pessoas podem ficar viciadas em esportes radicais, porque elas provocam sensações bem intensas e podem ajudar a pessoa a fugir do que ela sente. É por isso que, no fundo, a causa de todos os vícios, de todas as compulsões, é sempre a mesma. Sentimentos, emoções que a pessoa não sabe lidar e acaba arranjando algo para aliviar. A maioria das pessoas vai descontar em várias coisas, não somente em uma. Só que algumas pessoas vão descontar mais na comida, outras vão descontar mais na bebida, outras vão descontar mais no exercício. Às vezes a pessoa pode também mudar o foco aonde ela desconta. Uma fase pode ser que ela desconte mais na comida, outra fase pode ser que ela comece a fugir, intensificando a vida noturna. Então as coisas podem mudar ao longo do tempo conforme a fase que a pessoa vive. Bom, o fato é que você não consegue reprimir o que você sente de negativo se não utilizar uma válvula de escape. E se você remover uma válvula de escape, você vai acabar criando outra válvula de escape e vai intensificar outra que você já usava. Por exemplo, as pessoas que param de fumar, elas utilizam o cigarro como uma válvula de escape. Depois não tem mais essa válvula de escape e elas começam a descontar mais na comida e aí engordam. O alcoólatra, quando ele resolve entrar em algum programa de abstinência do álcool, ele acaba comendo mais ou então ele começa a fumar ou intensifica o fumo se ele já era um fumante. As pessoas com obesidade mórbida, depois que elas fazem cirurgia do estômago, ou melhor, elas não podem mais descontar mais na comida como elas faziam antes. Elas tendem muito a aumentar o consumo de álcool e drogas. Então, a cura definitiva para esse mecanismo de compensação só acontece quando é feito um trabalho profundo emocional. Um trabalho que vai realmente nas emoções que ela carrega e cura essas emoções. E assim você não precisa mais trocar uma válvula de escape por outra válvula de escape. Elas vão deixar de ser necessárias para você. Então, todos esses vícios e compulsões têm jeito, mas são raros os métodos terapêuticos que conseguem isso. E nesse ponto, a técnica da EFT tem uma taxa de sucesso muito acima da média.
Por isso, aqui no programa nós vamos trabalhar na eliminação de algumas emoções negativas do seu histórico emocional, porque isso vai ajudar profundamente a eliminar as bases da fome emocional. Eu também quero que você fique atento às possíveis mudanças que você pode ter ao longo do programa em termos de vícios e comportamentos não saudáveis. Observe se vai diminuir a vontade de comer, de fumar, a vontade de beber, de sair o tempo todo, de ter necessidade de companhia constante. Enfim, fique atento a essas mudanças porque elas podem acontecer, porque tudo tem ligação à parte emocional também e pode ser um reflexo direto do trabalho que nós vamos fazer. Então, se isso acontecer, não vai ser nenhuma coincidência.